Quando as pessoas me perguntam, né, como melhorar as relações? Afinal de contas, se como eu melhoro a relação, a forma que eu me relaciono com o mundo? Primeiramente, você tem que entender que a forma que você se relaciona com o mundo é exatamente a forma que você se relaciona com você mesmo, né? Porque a nossa relação interna também define como vai ser as nossas relações externas. Mas o que define um bom relacionamento é a nossa comunicação. Então, se minha comunicação não é positiva, se minha comunicação não é assertiva, se minha comunicação é extremamente agressiva, muito provavelmente eu construo relações assim na minha vida, comigo mesmo e com os outros, né? Que são aquelas relações mais enfáticas, aquelas relações mais dolorosas, aquelas relações mais tóxicas que a gente fala, né, com muita agressividade e não necessariamente uma agressividade física, mas uma agressividade verbal, no tom de voz e assim vai. A boa comunicação é a chave para bons relacionamentos. E essa comunicação, ela precisa ser interna e externa. Eu preciso melhorar a forma que eu me comunico comigo mesmo, a forma que eu interajo com os meus pensamentos, a forma que eu interajo com as minhas emoções, para também conseguir melhorar a forma que eu me comunico com as pessoas que estão à minha volta, né. Então, quanto melhor for minha comunicação, quanto melhor eu conseguir me comunicar, melhores relacionamentos eu construo. Quanto mais relacionamentos melhores e positivos, mais resultados positivos eu também consigo na minha vida e, por consequência, eu levo uma vida mais leve, mais feliz, de mais sucesso e assim por diante. É extremamente importante que a gente divide os relacionamentos em interpessoal e intrapessoal. Os nossos relacionamentos interpessoais se referem a mim e a outras pessoas. O intrapessoal é a nossa comunicação interna. Então, se você tem uma comunicação interna extremamente agressiva, por exemplo, muito provavelmente essa mesma comunicação é que você vem interagindo com o mundo que você vive. E aí pode dar grandes BOs para você, né, colega? Agora, se a sua comunicação é uma comunicação mais assertiva internamente, você consegue entender a forma de pensar, você consegue entender a forma de sentir, sem tantas críticas, sem tanto julgamento, você também consegue ser assim com as outras pessoas. E isso vai te ajudar a construir essas melhores relações. E eu conheço muita gente que consegue, ajustar a comunicação, externa, né, comunicação interpessoal, e que são gentis, são dóceis, são compreensivas com as pessoas, mas quando se refere a si, né, a essa relação intrapessoal com ela mesma, exerce uma comunicação extremamente agressiva. Então, muitas vezes eu posso usar uma linguagem de comunicação agressiva comigo mesmo, e eu posso usar uma linguagem passiva em relação às outras pessoas, né. E aí por que que isso acontece? Muito provavelmente o que eu estou buscando é aceitação, eu estou buscando ser reconhecida, eu estou buscando ser amada, eu estou buscando o pertencimento. E aí eu tenho uma sensação de que eu preciso exercer essa comunicação passiva, onde, né, tipo, tem uma coroinha aqui na minha cabeça, eu super entendo, acolho, as pessoas pedem, eu faço, eu não me posiciono, eu não questiono, eu simplesmente aceito tudo aquilo que estão me colocando. Então, muitas vezes eu posso sim usar um tipo de comunicação diferente quando nós falamos de relação interpessoal e intrapessoal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quanto mais assertiva for a nossa comunicação, melhores resultados a gente vai ter. Simone, o que, que é isso de assertivo, agressivo e passivo? Né? A gente poderia dividir a comunicação, e aqui não é um teste de personalidade, tá, gente? Mesmo porque cuidado com testes, né, que te colocam numa caixinha. Eu acho que nenhum ser humano merece uma gaveta. Então, eu também acho que os testes de personalidade, eles são um direcionamento, mas eles não são quem você é, entendeu? Ele pode trazer insights para você entender seus pontos fortes, para você entender o que que você pode melhorar, mas jamais você é aquilo, tá? Então tomem cuidado com isso. Mas o que eu tô falando aqui sobre assertivo, passivo e agressivo é sobre a nossa comunicação, a maneira que eu me comunico,
a forma da linguagem que eu utilizo. E a gente poderia dividir em 3 grupos: o assertivo, o agressivo e o passivo. A comunicação assertiva é a comunicação onde eu falo o que eu penso, mesmo contrariando outras pessoas, mas sempre respeitando as diferenças. Então, você pode ter uma opinião diferente da minha e tá tudo bem, eu entendo, eu acolho, eu respeito, mas eu não vou deixar de me comunicar. Eu não vou deixar de expressar a forma que eu penso e a forma que eu sinto para agradar essas pessoas. Eu vou falar e vou me posicionar de acordo com aquilo que eu entendo como verdade. Mas eu também entendo e respeito que as pessoas podem ter verdades diferentes da minha. Então é aquela comunicação que flui, porque existe mais empatia, existe mais respeito, existe mais entendimento e você consegue também colocar diante do outro a forma que você é, né, sem precisar se encaixar no pensamento que a pessoa acha que você deveria ter. Então essa comunicação assertiva, ela constrói sim bons relacionamentos, sejam eles relacionamentos pessoais, sejam eles relacionamentos profissionais. A comunicação agressiva é aquela comunicação extremamente reativa. Aquele ser humano que está sempre ali na defensiva, né? Parece que tudo que as pessoas dizem é sobre ele e é agredindo ele, e aí entra no sistema de defesa muito grande e essa pessoa já rebate. Sabe aquilo? Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou. E é extremamente cansativo conviver com pessoas agressivas, né? A pessoa fala o que ela pensa, mas dane-se, né? Dane-se o que o outro pensa. Eu não respeito a opinião do outro, eu não respeito a verdade do outro. Eu quero impor as minhas verdades. Eu quero fazer valer aquilo que eu acho que é certo. Eu faço impor as minhas opiniões. E eu faço isso de uma forma verbalizando extremamente agressiva, gritando, xingando, né? Causando confusões. Essa seria uma relação agressiva e ela é totalmente destrutiva, são relações tóxicas que num curto prazo pode não ter um resultado tão ruim assim, mas pessoas agressivas, conviver com pessoas agressivas dessa forma, com essa comunicação agressiva, é extremamente cansativo e tóxico. Então toma muito cuidado, porque se você se identifica, né, com essa postura mais agressiva na sua comunicação, muitas vezes as pessoas vão se afastar, as pessoas, não vão mais querer ficar ali do teu lado justamente por isso. Ou você vai atrair pessoas que também se comunicam dessa forma, de uma forma mais agressiva. E por fim a gente tem a comunicação passiva, que também é extremamente destrutiva, quando você usa esse padrão para sua vida como um todo. Por exemplo, a pessoa ela quer fugir de qualquer confronto, né, que foi aquilo que eu disse para vocês no início da live. Eu aceito tudo que as pessoas estão me dizendo, eu não contrario, eu não coloco a minha forma de pensar, eu não tento colocar e dialogar com essas pessoas, porque eu tenho medo da rejeição. Eu tenho medo de não me sentir pertencido àquele grupo, então eu faço o que essas pessoas estão dizendo, mesmo que não seja uma verdade para mim, eu finjo que é uma verdade para eu não precisar confrontar, para eu não precisar criar um atrito, para eu me sentir acolhida por aquelas pessoas. Então eu me submeto àquelas verdades, eu vivo aquilo pelo medo de me expor, pelo medo das pessoas me rejeitarem, pelo medo de não ser aceito por aquele grupo. E o que que acontece com essas pessoas que têm essa comunicação mais passiva? Então, o grande problema é que quando a gente tem esse padrão, ou seja, eu uso como padrão principal a comunicação passiva, eu sou uma pessoa com muito pouca personalidade, uma pessoa que não tem autenticidade de quem ela é, porque ela vive a verdade de outras pessoas, né. Ela muitas vezes pensa e sente de forma diferente, mas ela não se expõe por medo. E isso vai trazer um prejuízo interno muito grande, porque conforme esse padrão da comunicação passiva vai sendo frequente, exercido com frequência, o que que vai acontecer? Você vai se desconectando de quem você verdadeiramente é. Você vai vivendo muito mais a vida das outras pessoas do que a sua própria vida. Esses 3 padrões, gente, são padrões importantes, né.
Talvez a gente utilize mais um padrão do que outro, cada um de nós usa uma forma muito diferente, mas todos eles têm perdas e ganhos. Todos esses padrões de linguagem, de comunicação, você ganha e você perde, né. Então a gente precisa saber em que momento que eu preciso usar uma comunicação assertiva, um momento certo para usar uma comunicação agressiva e um momento certo para usar numa comunicação passiva, né. Então, por exemplo, a assertiva, na maior parte das nossas relações, a gente deveria sim buscar essa comunicação mais assertiva, né. A comunicação agressiva, eh, em alguns momentos, em algumas situações, né, a gente vai precisar se impor de uma forma mais agressiva, mas ela deve ser muito pouco utilizada, ser utilizada somente em extremo do extremo do extremo. Eu particularmente, né, espero que, você tente usar mais a linguagem assertiva e só em último dos casos, né, a agressiva. Não é recomendável, porque ela tem, né, esse tom de agressividade, e a agressividade nem sempre vai resolver os nossos problemas, né. Mas se diante ali de uma discussão, diante de uma situação mais calorosa, ou mesmo diante de uma situação de um desrespeito extremo, às vezes a maneira que você vai tentar se fazer ser respeitado é através dessa comunicação mais agressiva. A comunicação passiva, eu sempre penso assim: "Que momento que eu devo exercer essa comunicação passiva?". Eu acho que é nos momentos em que não vale a pena a discussão, sabe. As pessoas estão ali no calor da emoção discutindo, colocando a opinião delas e conflitando e tretando. Sabe aquela frase: "Entre ser feliz e ter razão"? E nem sempre a gente precisa entrar num diálogo para ter razão. Você sabe as suas razões, aí você só fica ali vagando, né, então tipo: "Ai, tudo bem, eu não sou isso, eu não quero fazer parte disso, mas eu também não estou afim de ter que falar", né. Então, por exemplo, em casos de discussões de política, de religião, de futebol, que os nervos ficam ali totalmente inflamados, vale a pena você tentar usar uma comunicação assertiva e dialogar com essas pessoas que não estão disponíveis para o diálogo? Não vale, você só vai se desgastar, você só vai, né, entrar num desgaste emocional enorme para conflitar com essas pessoas. Então vale muito mais a pena você exercer essa comunicação passiva. Então, tipo, eu finjo ali, só tô ali de corpo presente, penso em outra coisa e deixa o pau torar aqui, porque eu não tô afim dessa discussão. Nem sempre as pessoas estão dispostas a essa comunicação assertiva, mas ela é a que produz melhores resultados, né. É importante a gente entender que a comunicação também é um padrão, que a gente aprende desde pequenininhos, né. Então qual foi a comunicação que você aprendeu dentro da sua casa na primeira infância? O que que você via? Como que você via? A forma que seus pais se comunicavam? Essa comunicação era uma comunicação assertiva, sensata, onde cada um respeitava a opinião do outro? Era uma comunicação mais agressiva, onde os diálogos eram sempre inflamados? Ou era uma comunicação mais passiva, por exemplo, né? Porque é esse padrão que você aprendeu, é o seu padrão principal. Então, muitas vezes, a gente exerce essa comunicação agressiva, porque vem de um modelo familiar, só que a gente não se dá conta, porque é automático. Eu cresci a vida inteira nesse padrão mais de comunicação agressiva, e foi o que eu aprendi, então para mim tá certo, entende? Então enquanto eu não trago para consciência e entendo o que de fato está acontecendo, as coisas não vão fluir. Então eu preciso ajustar esses pontinhos.